Salve pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vocês devem se lembrar, quem acompanha, né, o canal aqui com mais regularidade, que eu já fiz um vídeo falando sobre este assunto aqui. Que o Bolsonaro, ele é uma distração. Tá rolando maior polêmica, né, em relação às declarações do Bolsonaro sobre o pai morto, né, do presidente da OAB, o enaltecimento, a morte, o assassinato de pessoas, né, a perseguição de pessoas. Eu já até comentei sobre isso no vídeo anterior. E isso gera uma enorme comoção, né, e revolta ou, né, enfim, uma reação negativa em relação a essas declarações do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, ele parece um idiota, ele parece bocó, assim, parece meio bobo, mas ele não é nada disso, muito pelo contrário. Se ele não é, pelo menos quem manda nele não é. O Bolsonaro, como eu disse já num vídeo anterior, cumpre uma função de distração. Ele vai arrumar um bafão por dia, caso necessário, para distrair a opinião pública daquilo que é central. Até no vídeo anterior, eu fiz uma comparação, né? Comparei o Bolsonaro com o Trump. Não é eu que estou comparando, né? Os dois se colocam como agentes políticos semelhantes, né? Tem essa relação com Steve Bannon aí e tal. São caras do mesmo grupo político, digamos assim. O Trump lá nos Estados Unidos, recentemente, só para exemplificar aqui, depois eu volto pro Bolsonaro, ofendeu 4 deputadas norte-americanas, negras. E, evidentemente, né, a comunidade, a sociedade norte-americana, muitos dos segmentos que compõem a sociedade norte-americana ficaram muito ofendidos e protestaram em relação a tweets racistas, preconceituosos do presidente Trump. Só que as próprias 4 deputadas norte-americanas foram no seu Twitter, né, na imprensa, né, procuraram aí e-mails, né, para dizer o seguinte para aqueles que as apoiam. Galera, não mordam essa isca. O Trump está querendo distraí-los. Elas falaram isso. Lógico que elas se sentiram ofendidas. Lógico que o racismo, o preconceito não é um assunto menor. Lógico que a gente tem que fazer um enfrentamento, como elas mesmas fizeram, mas sabendo dessa estratégia perversa dessa galera aí do Trump, do Bolsonaro e tudo mais. Eles sabem que a gente não vai abrir mão de defender o indígena, de ser contra a ditadura no que corresponde ao assassinato de pessoas, perseguição de pessoas. Eles sabem disso e eu não acho que a gente deva ser diferente. Eu disse também no vídeo anterior que o Bolsonaro, daquele dia até a votação do segundo turno da reforma da Previdência, ia arrumar um bafão de Facebook por dia para distrair a opinião pública das pessoas. Então ele vai tentar nomear o cachorro dele ministro, ele vai dizer que é a favor da ditadura, ele vai, sabe, dizer que é a favor do trabalho infantil. Recentemente ele chegou a dizer que, sei lá, não ia precisar mais de CNH para poder dirigir. Pode parecer que ele é doido, que ele tem um comportamento errático ou não condizente com a presidência da República, e é verdade, né? Tudo bem. Só que ele cumpre um papel no sistema, né? Que é nos distrair. Mais uma vez, eu não estou dizendo que esses assuntos relacionados às declarações escandalosas do Bolsonaro e do Trump são menores ou menos importantes. Acho sim que a gente tem que tê-los como prioridade. Caso a gente não faça o enfrentamento, inclusive, desses valores, né, ou desses, sei lá, se é que dá para chamar isso de valor, né, o preconceito, o ódio, né, a apologia à ditadura, à morte, ao assassinato de pessoas como valores, né? Mas enfim, se a gente não fizer esse enfrentamento, é capaz dessas ideias se cristalizarem na nossa sociedade, o que não é bom. Só que a gente tem que saber da estratégia desses caras. A distração. Tanto é que hoje em dia, apesar de estarmos prestes a nos depararmos com a votação em segundo turno da reforma da Previdência, que se aprovada vai significar um desastre, um massacre social sem precedentes na história do Brasil recente, nós estamos com uma capacidade de mobilização, digamos, até bastante fraca. Não duvido que isso possa ser revertido, mas enfim, não é a melhor situação de mobilização que nós já tivemos. Ainda mais analisando a gravidade dessa medida que será votada no mês de agosto. Então, eu peço que você passe esse vídeo para os seus amigos, para suas redes, né, de contatos, nas suas redes sociais, para que a gente alerte as pessoas com relação a essa estratégia de manipulação. E outra coisa, para finalizar aqui, é um ponto muito importante. Nós temos que fazer uma oposição programática ao Bolsonaro, porque senão daqui a pouco a própria direita vai dar cabo nesse cara. Entendeu? Eles vão aprovar a reforma da Previdência, o Bolsonaro já vai ter cumprido o seu papel, aí eles vão convocar, inclusive os setores de esquerda, tá? A acabar com o mito, com essa figura repugnante, papapá, né? Aí já era o que ele tinha que fazer, ele já fez, que é a reforma da Previdência, entre outras maldades no governo federal.
Então a nossa oposição tem que ser programática e não focada no comportamento do Bolsonaro, que o problema não é o comportamento do Bolsonaro, entendem? É o programa que ele representa. Nós temos que associar o comportamento dele, na verdade que é um problema sim, mas com o programa que ele está apresentando, inclusive no Congresso Nacional, na forma da proposta da reforma da Previdência, por exemplo. Entendeu? Nós temos que dizer assim, ó, nós não gostamos do Bolsonaro não é porque ele é chato, porque ele é bobo, porque ele se comporta mal, mas porque, além de se comportar mal, né, e ter cometido, inclusive, crime de responsabilidade ao enaltecer a ditadura e o assassinato de pessoas, ele representa um programa que a sociedade brasileira repugna. Porque senão, daqui a pouco, eles vão achar um substituto pro Bolsonaro, entendeu? Alguém que vai implantar o mesmo programa, mas com um discurso mais light, um cara que não provoque, né, oposição, que não tenha declarações escandalosas. Então, cuidado com isso, porque me parece ser também, na minha humilde opinião, uma estratégia, né? Então, o Bolsonaro é o bode na sala. Ah, pá, todo mundo fica falando do comportamento dele, daqui a pouco eles tiram o bode da sala, a gente esqueceu do que era fundamental, do que é importante, do que é central para o nosso país. Não mais importante, mas central e decisivo no curto e médio prazo. Me refiro especificamente à reforma da Previdência. Então, não vamos lá, o problema é o comportamento do Bolsonaro? Não, o comportamento e o programa que ele está apresentando para a sociedade. Deixe seu comentário abaixo, sua observação, vai ser um prazer muito grande aprender com vocês aqui no canal também. Forte abraço e até a próxima.